Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja na tua vida hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que haja muita luz no teu caminho, muita bênção no teu caminho. Vamos falar acerca da ideia de Deus, a existência de Deus. Será que existe Deus? Será que Deus não seria uma ideia dos religiosos? O que poderíamos dizer acerca da existência de Deus? Eu queria ler para vocês o Salmo 19. Não é muito conhecido. E diz o seguinte, o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. De noite, ao olhar, esta noite mesmo eu estava olhando a lua, crescente. O céu não tinha uma nuvem, e estava límpido. As estrelas do céu, aquela lua silenciosa. Eram mais de 1h da manhã. E eu estava lá na minha casa olhando para essa lua. É silenciosa, a noite fria aqui em Campina Grande, Paraíba, que é uma cidade de ótimo clima. Noite fria, geladinha, como fosse um ar-condicionado bem frio. E aquela lua silenciosa lá em cima, com aquelas estrelas. E eu fiquei pensando, no macro sistema que existe aí em cima, que ele não erra 1 milímetro de sua órbita. Existem caminhos que ele segue que nós não vemos. A lua segue um caminho, uma trilha que nós não vemos. Ela segue uma ordem milimetricamente contada. O Sol, a Terra, a rotação, a translação. Que grandeza maravilhosa! E isso a Bíblia diz aqui, que proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Há um Deus que fez tudo isso aí. Aí diz assim, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Ai, pois uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu aposento, e se regozija como um herói e percorre o seu caminho. Ou seja, o céu é uma coisa maravilhosa. É algo tremendo e revela a ideia de alguma coisa que criou esse sistema e que é maior do que esse sistema. A ideia de Deus não pertence somente aos religiosos cristãos ou judeus, não. Todas as tribos da terra nós não encontramos uma que não tenha a ideia de Deus. Todos. E povos inteligentíssimos, como os Ubaidas, que foram antes dos Sumérios, os próprios Sumérios, os caldeus, os babilônicos, os egípcios com a sua geometria maravilhosa e conhecimento de planetas que até hoje nós não sabemos como eles conseguiram tanto conhecimento. A geometria egípcia, os livros dos mortos dos egípcios revelam que os egípcios viviam nesta vida se preparando para outra vida. Encontramos regras e leis e mandamentos e escritos que revelam essa crença tremenda do povo egípcio na vida eterna, em um Deus, em um julgamento que se dará na eternidade. Vamos para os pais da matemática, os árabes. Os árabes também acreditavam em Deus antes de existir o islamismo e tudo mais. As tribos germânicas, até os bárbaros, os bárbaros brancos que andavam com aqueles chifres na cabeça, eles tinham uma ideia de algo, de um Deus maior do que todos nós. Os gregos, pai da democracia, e os romanos,
o pai do direito, os pais do direito, eles tinham a ideia de Deus. Os romanos tinham vários deuses. E existia entre os gregos o Olimpo. E Zeus, um superior do Olimpo. Ou seja, a ideia de um Deus não fomos nós que inventamos. Ela já nasce com o ser humano. O ser humano ele já nasce com essa ideia que existe algo superior a ele e que existe algo além dessa matéria, dessa carne. Mas se tirássemos fora a ideia de Deus, como seria a nossa ideia? Vivemos em uma ilha de certeza, cercado por um oceano de incertezas. As teorias, elas são muito falhas, mas a ideia de Deus permanece, mesmo diante da tecnologia. Mas alguns tentam ser, eu sou intelectual, né? Intelectual, ou seja, aquele cara bem intelectual, eu não creio em Deus, porque eu sou intelectual. Não tem nada a ver. Tinha gente muito mais intelectual do que você e que acreditava em Deus. Não existia nenhuma tribo ateu, né? Ou seja, nenhum grande povo da terra ateu. Existem aqueles que não têm culto nem nada, mas eles têm uma crença, né? E da onde viríamos? Eu não creio em Deus, porque eu não sei de onde ele veio, quem é ele, quem formou ele, não sei qual é o princípio dele. Então não deveríamos acreditar em nós mesmos, porque se tirando a ideia de Deus, nós não sabemos de onde a gente veio. Veio do Big Bang, uma explosão cósmica dada bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Eu acho engraçado o ser humano, né? Ele diz que o homem não viveu com os dinossauros, mas em contrapartida encontramos fósseis de dinossauros e de homens juntos. Encontramos desenhos feitos por homens de dinossauro. Então houve convívio. A teoria de Charles, ou seja, Carlos Darwin, né, ela caiu bem para aquelas pessoas que querem descartar Deus, mas essa teoria até hoje, mesmo depois de tantos cientistas tentarem provar essa teoria, não conseguiu se achar o elo perdido, que é a ligação entre o homem e os símios, né? Seríamos macacos evoluídos, né? Alguns cientistas chegaram até a afirmar que nós viemos de uma bactéria. Alguns até disseram Etamoeba colitis, uma bactéria fecal. Só que resta a pergunta: quem foi que colocou essa fezes com essa ameba e essa ameba se transformar no homem? Bem, não, mas isso é durante milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Já foi provado que não existe tantos milhões de anos assim. Porque se existisse tantos milhões de anos assim, o oceano já seria aterrado pelas águas dos rios que levam toneladas e mais toneladas de areia para dentro do mar todos os anos. Então a ideia de Deus, ela permanece mediante algumas filosofias. Não, a gente veio, né, de um macaco, a gente veio de um símios, viemos de uma bactéria, de uma explosão. Mas quem foi que provocou essa explosão? Aonde é que explosão gera organização? Era a mesma coisa a gente pegar uma pedreira, uma pedra grande, colocarmos mesmo um de dinamite, explodimos essa pedra e de repente nasceu um prédio de 22 andares, com ar-condicionado, com piso, banheiro, cozinha, sala, vários cômodos. É isso que somos nós. Somos complexos demais para uma explicação tão simples. Como é que um ser pluricelular ou unicelular consegue se tornar um ser de bilhões e bilhões de células, né? Não é porque isso foi evoluindo, o macaquinho virou macacão, não. A ideia de Deus permanece. Agora eles estão criando a ideia que fomos, né, somos frutos de uma intervenção extraterrestre para tirar a ideia de Deus. Mas isso não tira a ideia de Deus, porque quem fez esse extraterrestre? Quem que fez esse cosmos tão grande? São bilhões e bilhões de anos-luz. Um ano-luz tem 9 bilhões e meio de quilômetros. Essa grandeza milimetricamente são toneladas no ar.
sustentada por uma força que a gente diz, não é gravidade, não sei o que lá, a gente tem muita explicação, mas a gente não consegue explicar totalmente. Porque um planeta Terra desse tamanho consegue girar ao redor do Sol sem perder a sua órbita, né? E o Big Bang tem uma grande pedra no seu caminho. Qual é a grande pedra? Quando houve a explosão, os planetas ficaram girando e está ficando cada vez mais lento esse giramento. Só que tem um planeta no nosso sistema solar que gira ao contrário. Todos os outros planetas giram para um lado e ele somente gira ao contrário. Como é que pode isso? Então o Big Bang está meio doido. A explosão iria gerar girar somente de um lado. E como é que tem um planeta que gira ao outro lado? Então somos uma ilha de certezas rodeado pelo oceano de incertezas. Vamos continuar falando sobre isso?